Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem se cuidando. Vamos então dar início a mais uma semana de atividades. E de acordo com o cronograma que vocês receberam, vamos estar estudando referente à semana 14 a 18 de setembro. Então acompanhem ele e as páginas que iremos estudar. Veremos agora as explicações das atividades de língua portuguesa da semana. Vai iniciar na página 70, mas eu coloquei aqui a página 68 para me explicar para vocês sobre a história em quadrinhos. Sabemos que cada unidade diferente desse livro refere-se a um gênero textual diferente. Já aprendemos vários gêneros, agora vamos aprender sobre as histórias em quadrinho. Quais são as suas características? Vocês leram? Já leram alguma história em quadrinhos? Essas histórias em quadrinhos, elas têm as suas características próprias. Cada quadrinho tem aqui uma imagem, que dão a sequência nas histórias. Nessas histórias tem personagens. Os personagens conversam através do quê? Daqueles balõezinhos. E quando eles pensam, também são através de balõezinhos. Outra característica muito importante das histórias em quadrinhos são as onomatopeias, que são aquelas palavrinhas que imitam sons. Por exemplo, se alguém está batendo na porta, no balãozinho vai estar escrito toque, toque. Então, esse é o que? Uma onomatopeia. Então, para a página 70, que é onde iniciamos a história em quadrinhos, leitura da história em quadrinhos, chama-se Horácio. Acredito que algum de vocês já conheçam esse personagem. Ele é um dos inúmeros personagens da Turma da Mônica, também escrito por Maurício de Souza. Horácio é o nosso personagem principal, depois temos o coleguinha dele, que é o Tecodonte. E vocês perceberam, eles são dinossauros. Melhor dizendo, eles são tiranossauros. No livro em cima da história fala que tiranossauros comem carne, porém eles não comem carne. Então vamos ver o que acontece nessa história. Horácio. Então a fala de Horácio: delícia de alface, tão gostosa, fresquinha. Vemos alguns alfaces no chão. Ele olha para o alface e faz E o Tecodonte fica meio surpreso, né? Depois o Tecodonte fala: decididamente você é um criminoso, Horácio. E ele fica se perguntando, né? Por que será que o Tecodonte está falando isso? Então o Tecodonte diz: então não sabe que precisamos desde agora evitar a poluição? E o Horácio diz: o que é que eu fiz? Tecodonte: fica sujando meio mundo com esses talos de alface a cada refeição. Então, vimos aqui nas imagens que desde desse quadrinho aqui, conforme o Horácio vai comendo os alfaces, vai deixando o quê? Os talinhos no chão. Percebe? Essa é a revolta, está sendo uma revolta para o Tecodonte. Na continuação, temos aqui outro quadrinho. Horácio responde para ele, né? Ah, vá, Tecodonte, um salãozinho de nada? Aí Tecodonte diz: de nada? No final de um ano, junte todos os talos e terá uma montanha de detritos. Horácio olha para o talo, né? E diz: tá bem, vou comer os talinhos também. Aí Tecodonte diz: isso, e ninguém deveria deixar restos por aí. Então eles saem caminhando. Enquanto isso, né, Horácio vai comendo, ó, chomp, chomp, lembra das onomatopeias, que são aqueles barulhos que representam sons? Então temos aqui. Aí o Horácio pergunta, né, pro Tecodonte: onde você vai? Eles estão caminhando, ele fala o quê? Tá na hora do meu almoço, ele está com fome, tá na hora do almoço dele. Vamos ver o que ele vai comer. Então Tecodonte nada como uns cocos fresquinhos e umas bananas depois da sobremesa. Temos aqui o almoço, a sobremesa do Horácio, do Tecodonte. Aí chega a vez o quê? De Horácio ser, né, bem irônico com o Tecodonte também. Enquanto o Tecodonte está comendo as bananas, olha a expressão facial do Horácio. É a hora que ele diz: e a montanha de cascas de coco e banana daqui a um ano? Aí Tecodonte: mas não dá, né, Horácio? Ou seja, não dá para comer as cascas de coco nem as cascas de banana. Mas o que ele quis dizer com isso? Ou seja, Horácio sabe muito bem, mas ele foi irônico aqui. Por quê? Porque Tecodonte ele foi muito exagerado, né, em falar aqui que o Horácio ia juntar uma montanha de detritos. Então aqui ele resolveu ser exagerado também. Uma historinha bem legal. Aqui está o autor, que é o Maurício de Souza, mesmo da Turma da Mônica. Não só esse, como vários outros personagens que ele tem, tá bom? Na próxima página vai iniciar o quê? A interpretação de texto. A atividade pede para enumerar
né, as partes 70 e 71. Nessas fotos que eu enviei para vocês já estão enumeradas, então vamos para a atividade 2. Vocês vão responder qual é o lugar que ocorre a história, então presta atenção, onde será que um tiranossauro vive? Olhem lá o espaço, responda aqui a questão, depois temos a atividade B. Ela pergunta qual é o momento que os fatos acontecem. Não? Então é o quê? De dia, de tarde, à noite, de manhã? Então vocês respondem. Depois temos a atividade 3. Escreva o nome dos dois personagens, né? Já conversão, vocês sabem. Nessa atividade 4, pede para vocês pintar de amarelo os balões, que é a fala de Horácio. E de azul as falas que representam as falas do Tecodonte. Ok? Próxima página 73. Temos a atividade 5, pede para reler o quadrinho, vocês vão ler com atenção. Depois pede para vocês copiar expressões que Horácio usa para falar sobre o alface que está comendo. Ele usa vários adjetivos, como já aprendemos o que é adjetivo. Então, vocês vão escrever assim, quais são os adjetivos que ele dá para a alface. Na atividade 6, pede para reler outro quadrinho, que principalmente vocês vão ler as expressões faciais dos tiranossauros. Temos também uma onomatopeia, ó, e a expressão do Horácio. E na pergunta aqui, quer saber o que a expressão indica. Então, essa expressão indica o que? Ele está feliz, está triste? Como que ele está em relação à alface? Depois temos a atividade 7. Vocês vão ler com atenção tanto as imagens quanto os textos aqui dessa figura, tá bom? E vai responder fazendo um X em cada quadradinho aqui. No livro de vocês tá cada quadradinho, eu tive que tirar para poder tirar as respostas. O que vocês vão fazer? Temos aqui a fala de Tecodonte. Ela causou o quê? Alguns sentimentos em Horácio. Ela causou medo? Então faça o X assim. Se não, causou espanto? Causou raiva? Causou alguma dúvida? Alguma surpresa? Alguma alegria? Então faça um X, apenas expressões que a fala de Tecodonte causou em Horácio. Página 74. Na atividade 8 fala que Tecodonte exagerou, né, ao chamar a atenção de Horácio por causa dos talos da alface. E aqui pede para vocês na A escolher uma expressão usada pelo personagem, ou seja, pelo Tecodonte, que mostra exagero, tá bom? E explique por que é exagerado. Vocês vão voltar no texto, achar a expressão de exagero usada por Tecodonte para Horácio, reescrever ela aqui e indicar por que essa expressão está exagerada. Depois temos uma pergunta: por que será que Tecodonte exagerou tanto ao falar dos talos de alface para Horácio? Por que será que vocês acham isso? O que ele queria com isso? Então reflitam e respondam. Na atividade 9, vocês vão ler essas 4 frases aqui, que são 4 falas. Depois vocês vão marcar apenas um X em uma dessas duas opções. Se essas falas é mais utilizada na língua escrita, ou seja, quando escrevemos um texto, alguma coisa, ou se essas falas é mais utilizada na língua falada quando estamos conversando com alguém. Na B, pede para vocês justificarem por que essas falas referem-se à língua escrita ou à língua falada, né, a mais utilizada. Depois temos a atividade 10. Pede para reler o quadrinho abaixo. Vocês irão ler as falas de Horácio, ó. Onde vai? Chomp, chomp. Depois Tecodonte. Tá na hora do meu almoço. Então, essas são as falas. Aqui vocês vão copiar dessas falas apenas as palavras que indicam que ele está comendo, ó. Indica que ele comeu quem? O Horácio. Os talinhos de alface. Então, qual dessas falas indica que ele está comendo ou já comeu os talinhos de alface? Muito fácil, tá bom? E a nossa última página 75, na atividade 11. Temos aqui um quadro onde não há falas, porém há bastante expressões faciais entre eles. Na atividade A, temos aqui nomes para as expressões: surpresa, vergonha, indignação, susto, irritação, constrangimento. Cada expressão está fazendo referência ou a Horácio ou a Tecodonte. Por isso que aqui está: escreva a letra H para Horácio, esta expressão, e T para Tecodonte. Por exemplo, surpreso. Qual dos dois está surpreso? Horácio ou Tecodonte? Então, vocês vão colocar H para Horácio ou T para Tecodonte em cada uma dessas expressões de acordo com essa imagem aqui. E de acordo com a atividade A, vocês vão responder a atividade B. Por que o Horácio teve essas expressões com o Tecodonte? O que ele tinha feito antes para ele? E por que Tecodonte ficou com essa expressão para Horácio? O que será que ele percebeu com tudo que fez, né? Para Horácio ter tido essa reação. Por último, atividade 12, temos mais um quadrinho aqui que vocês vão reler. Leiam com atenção, vão responder a atividade A e B.
Depois temos aqui a atividade 13, que pergunta qual que é o assunto principal dessa história. Reflitam sobre, tenho certeza que vocês vão conseguir compreender o assunto principal dessa história. E respondam abaixo ou no caderno, se caso não couber. Assim finalizamos as explicações das atividades de língua portuguesa da semana. Agora iremos iniciar as explicações de matemática da semana. Vamos dar início na página 180 do livro. Tanto a página 180 a 181 vai ser referente à multiplicação. Nessa página temos a atividade 7, onde iremos trabalhar a multiplicação com números de centenas. Ela começa com o enunciado: Fernanda trabalha em uma loja que vende ração para animais. Vimos na imagem de apoio Fernanda os pacotes de ração e temos uma placa: ração Cão-Nitos. Qual é o custo de cada uma? R$ 121 cada pacote, tá? Cada unidade de pacote. Depois temos a atividade A, que é uma situação, um problema, e depois uma possível resposta. Um cliente comprou 2 pacotes. Se cada um é 121, 2 pacotes é o dobro desse valor. Quanto ele pagou pela compra? Para responder essa pergunta, podemos calcular o resultado do que? 121 vezes 2, que é o dobro de 121. Ou somar, tá, pessoal? 121 mais 121. Lembrando que a multiplicação nada mais é que a soma das parcelas iguais. Observe como podemos fazer esse cálculo usando o material dourado e complete. Temos aqui embaixo o desenho do material dourado. Com uma placa representando o que? A centena, 2 barras representando a dezena e um cubinho representando a unidade. Então, temos aqui 120, pois cada barra é 10, e 1 da unidade, 121. Para representar 121 vezes 2, podemos formar o quê? 2 grupinhos, igual a este aqui. De uma placa, 2 barras e um cubinho, cada um. E depois reagrupar essas peças. No primeiro momento, temos aqui a representação de 121, nessa primeira imagem. Depois mais 121, porque é 121 vezes 2, e depois o reagrupamento deles, juntando placa com placa, as barras com barras, cubinhos com cubinhos. Temos então 2 centenas, 4 dezenas e 2 unidades é a nossa resposta dessa operação. Então, o cliente pagou quanto pelos 2 pacotes? Contem aqui o material dourado, façam o cálculo e respondam aqui. Depois temos a atividade B. Nela fala que o cliente foi à loja e comprou 3 rações. Então, já não é 121 vezes 2, é 121 vezes 3. É o triplo deste valor. Então, temos aqui o cálculo que ela montou através da decomposição. 121, ela pegou 100 da parte da centena, 20 da parte da dezena e 1 da parte da unidade, vezes 3. Então, o cálculo ficou 3 vezes 1, 3 vezes 20, 3 vezes 100. Aqui a resposta decomposta também, para compor ela e achar o resultado final. Aqui já temos a nossa resposta, né? 300 mais 60 mais 3 decomposta, juntando todos, dá qual resultado? Eu não sei se o de vocês tem um resultado aqui marcado, eu apaguei porque eu fiquei com dúvida, tá bom? Se tiver, tudo bem, se não tiver, vocês coloquem o resultado aqui. E aqui também, o cliente pagou quantos? Qual é o total? Que deu aqui, vocês colocam aqui de reais pela compra. Bom, pessoal, agora vamos para a página 181 do livro.
Temos aqui a atividade 8, traz uma situação problema envolvendo a multiplicação. Quando vocês lerem, vocês irão notar que a situação problema traz o que é a operação 4 vezes o 120. E aqui o livro ensina vocês o passo a passo dessa operação. Primeiro, o algoritmo usual da multiplicação. O que é o algoritmo? A sequência que vocês vão usar para chegar no resultado final. Primeiro, vocês vão colocar as casinhas, unidade, dezena, centena. Depois, vai pegar o fator que será multiplicado aqui, 120. Então, vocês vão distribuir de acordo com a sua casinha. O 0 na unidade, o 2 representa 2 dezenas e 1 que representa uma centena. Vai usar o símbolo que usamos na multiplicação, que é esse x, o 4, que é a quantidade de vezes que o 120 vai ser o que? Multiplicado. E vai traçar o risco, separando o que? Os fatores aqui do nosso produto final, tá bom? Então, primeiro começamos pela unidade, 4 vezes 0, 0. Eu deixei aqui para vocês, tá bom? Segundo passo da multiplicação, já multipliquei a unidade. A resposta está embaixo na casinha, ó. Casinha por casinha. Agora eu vou para a casinha da dezena. 4 vezes 2. Qual é a minha resposta? Está com a tabuada em mãos. 8, não é? Eu vou colocar esse 8 na onde? Na casinha da dezena, pois eu já estou nela. Agora eu vou para a casinha da centena. Aqui no terceiro passo, 4 vezes 1. É a mesma coisa aqui? 4. 4 vezes 1 é 4. Coloco a minha resposta na casinha da centena. Tá bom? Esse é o passo a passo correto da multiplicação. Aqui essas lacunas vocês vão preencher de acordo com as respostas que vocês estão vendo acima também. De acordo com... Aqui vocês vão colocar o resultado final, tá bom? Que você já tem. De acordo com essa explicação, vocês vão fazer a atividade 9 e a atividade 10, tá bom? Da multiplicação, montando o algoritmo. As casinhas, unidades, dezenas, centenas, os fatores, o x aqui da multiplicação, o resultado embaixo, seguindo a sequência das casinhas, todas essas contas, tá bom? Depois a gente vai lá para a página 188 a 189, onde iremos começar a ver o que? As continhas de divisão, ideias de divisão. Eu vou fazer um vídeo separado dessa explicação da semana para vocês, explicando a divisão, né, de diferentes formas. Eu vou dar para você exemplos, que assim vai facilitar para vocês na hora de fazer as continhas de divisão. E a divisão nada mais é que a distribuição de parcelas iguais de alguma... Então, assistam bastante o vídeo que eu vou enviar para vocês, tá bom? Explicando a divisão. E depois vocês voltam aqui e fazem a atividade compreendendo melhor, tá bom? As situações problemas dessa página envolvem a divisão. Vamos ver aqui a atividade 1. Nela fala que a mãe de Sueli tem 6 moldes de massa de modelar. Vemos aqui os desenhos, ó. Uma estrelinha, uns outros desenhos aqui. Contando todos, eles são 6 moldes, 6 unidades. E ela quer aqui, ó, repartir igualmente. Então, quando usamos o termo repartir, distribuir, partes iguais. Então, todos esses termos estão relacionados ao quê? À divisão. Então, repartir igualmente entre Sueli e os seus 2 filhos, 2 amigos. Então, temos aqui os 6 moldes e temos aqui Sueli e mais 2 amigos. O que vocês vão fazer? Repartir em partes iguais, de modo que cada um fique com alguma quantidade de molde, não sobre molde. E quanto será que cada um vai ficar? Usando os termos da divisão, será o quê? 6 dividido por 3. 6 moldes dividido para 3 pessoas. O que vocês podem estar fazendo aqui? Ligando, sabe? Fazendo tracinho, ligando. Liga um molde para a Sueli, liga outro molde para um amigo dela, outro molde para outro amigo dela, e os outros moldes que também ligam um para cada um. Assim vocês vão descobrir quantos moldes cada um vai ficar. Na atividade 2, temos outra atividade de divisão ainda envolvendo a Sueli e seus amigos. Na questão está escrito: Sueli e os amigos querem formar 2 grupos com a mesma quantidade de crianças para brincar com massa de modelar. E no livro já temos os 2 grupos e a quantidade. E por fim temos a página 189, dando continuidade nas ideias de divisão. Aqui temos a atividade 3. No enunciado diz: Consuelo, nessa daqui, a avó de Fernando e Beto, fez alguns biscoitos. Vemos aqui na mesa alguns biscoitos para o lanche. As crianças e os avós, então temos aqui um avô, comeram 20 biscoitos juntos.
Ou seja, temos no total o quê? 20 biscoitos na mesa. Quantos estão à mesa? 4 pessoas. Então vai ser o quê? 20 biscoitos dividido por 4. Como que eu vou fazer isso? Vou distribuir um por um em partes iguais até chegar ao total de 20 biscoitos. A quantidade que um ou cada um ficar de biscoito é o nosso resultado. Na atividade já está escrito, sabendo que Manuel, que é o avô das crianças, comeu 5 biscoitos, indica a quantidade de biscoito que cada um das outras pessoas pode ter comido. Então, se teve 20 biscoitos, dividido por 4, cada um comeu a mesma quantidade iguais. Se o avô comeu, Manuel, né, o avô Manuel, comeu 5 biscoitos, quanto será que Consuelo, Fernando e Beto comeu cada um também, se foi dividido em partes iguais? Tá bom? Então, respondam aqui nas lacunas, depois temos a atividade B. Se eles tivessem repartido igualmente, que é já o pensamento que estamos refletindo, os biscoitos, quanto cada um teria comido? E aqui temos a representação desse pensamento. Quando repartimos igualmente uma quantidade, fazemos uma divisão. Então, repartir, distribuir partes iguais, então são termos usados aqui na divisão. Indicamos essa operação pelo símbolo. Olha o símbolo da divisão. O símbolo da multiplicação não é um X? Lembram? O símbolo da divisão é este símbolo aqui. Parece o quê? Uma bolinha, um tracinho e outra bolinha. Depois continua assim, para saber quanto cada um teria comido, vamos fazer. Esse aqui é a representação da divisão, pessoal. Lembra, por exemplo, 2 vezes 4, não tinha que colocar 2, o X, o 4, o sinal de igual e a resposta. Aqui é a representação da divisão. Do que? Do que estamos estudando. Ó, 20 biscoitos dividido por 4 pessoas. Nossa resposta total está aqui, 5. 5 para cada um. Agora, com esse resultado, é só preencher as lacunas, pessoal. Nesse caso, dizemos que 20 dividido por é igual a... Então, aqui vocês coloquem o total. Então, podemos dizer que ao dividir igualmente os biscoitos, cada um teria comido qual o total de biscoitos, vocês colocam na lacuna. Essas atividades são bem simples e ajudarão vocês a compreender os conceitos de divisão. Preste atenção nas atividades, nos vídeos que foi enviado fora estes no grupo também. Vocês precisam aprender os conceitos de adição, subtração, multiplicação e divisão, porque vai ser cobrado depois. E assim finalizamos as explicações de matemática.